Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vou preparar aqui um salgado muito delicioso, dois tipos de recheios com a mesma massa. E para iniciar aqui a nossa massa, vou adicionar aqui 700 ml de água gelada. Vou adicionar também 120 gramas de açúcar, 20 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão, 4 ovos, 100 gramas de amido de milho, eu estou utilizando a maizena. Vou adicionar tudo aqui. 150 ml de óleo, óleo de cozinha mesmo, aquele óleo comum. 20 gramas de sal. E vamos utilizar também 1,5 kg de farinha de trigo. Vou adicionando aqui aos poucos e vou dando o ponto da massa, sempre misturando assim com as pontas dos dedos, desta forma aqui. Vou desfazer aqui os ovos também, porque estão todos inteiros ainda. E vou misturar bem aqui todos os ingredientes. Este processo é muito importante para que fique uma massa bem macia e saborosa. E já vou adicionar um pouco mais de farinha de trigo. E vou repetindo esse processo até dar o ponto na nossa massa. E eu vou fazer esse salgado aqui com dois tipos de recheios diferentes. A esfirra eu vou fazer com a carne moída. Eu refoguei a carne moída com os temperos, que é totalmente a gosto. Eu não mostrei para vocês aqui refogando a carne moída, mas eu fiz de uma forma bem simples, uma carne moída refogada, aquela carne moída do dia a dia mesmo, não tem nada de diferente. E o outro recheio vai ser com salsichas e bacon, pode ser presunto também. E eu utilizei queijo também para dar um sabor especial, deixar muito mais gostoso o nosso salgado. E é muito importante sovar bem esta massa aqui entre 5 e 10 minutos. Eu sovei aqui por 10 minutos. Fica uma massa muito macia, saborosa, dessa forma aqui. E para fazer dois tipos de salgados, eu dividi esta massa aqui em dois e vou esticar bem aqui, dessa forma, e vou cortar em pedaços de 90 gramas, mais ou menos, para fazer o salgado. Se você for fazer para vender e quiser uma medida exata, utilize a balança para pesar. Aqui eu estou fazendo para consumo próprio, por esse motivo eu fiz assim dessa forma, sem pesar na balança. Veja como que ficou, fiz todas as bolinhas primeiro. Agora vamos dar formato ao nosso salgado. E vou fazer primeiro o salgado com recheio de salsicha, com bacon e queijo. E eu utilizei aqui 200 gramas de bacon e 350 gramas de salsichas e o queijo. Não é uma medida exata, você pode utilizar o tanto que você preferir. E eu dividi as salsichas ao meio. Fazendo desta forma, o salgado fica de um tamanho ideal para o consumo. Eu estiquei aqui com as pontas dos dedos assim, a massa. E agora, no meio da massa, vou adicionar aqui as salsichas. É uma salsicha, mas ela está cortada ao meio. Vou adicionar aqui também uma fatia de bacon. Pode utilizar também o presunto. E uma fatia de queijo, vou dobrar ao meio assim. E vou adicionar um pouco mais de sabor aqui, adicionando orégano. É totalmente opcional. Se você não gostar, não adicione. Eu adoro orégano nos salgados. E agora, vamos fazer aqui 3 cortes, dessa forma aqui, em cada ponta desse salgado. 2, 3.
Do outro lado também, mais 3 cortes. Dessa forma, vamos fazer aqui uma trança, para deixar o nosso salgado bem mais bonito. E é muito simples, você puxa um lado da massa, o outro lado, e vai completando desse jeitinho aqui, ó. Ele vai formando uma trancinha, que deixa o salgado bem mais bonito e apetitoso, né, pessoal? O primeiro salgado já está pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha como que ficou. Agora você pega a bolinha assim, ó, e faz um rolinho com a mão. Deixa esticadinho assim, depois estica na mesa com as pontas dos dedos. E é bem fácil fazer esse formato aqui. Não precisa utilizar rolo. E o processo vai se repetindo até fazer todos os salgados. E agora vou adicionar aqui novamente 2 salsichas. É uma salsicha cortada ao meio, uma fatia de bacon, uma fatia de queijo, o orégano. E vamos fazer aqueles 3 cortes novamente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vamos trançar o salgado para deixar bem bonitinho. E desta forma, vamos repetindo o processo até terminar todos os salgados. Veja como que está ficando. Fica bem bonitinho, né, pessoal? Olha que gracinha. Viu? Bonitinho, né? E eu utilizei aqui 3 gemas de ovos para pincelar o nosso salgado. Dessa forma, o salgado fica bem mais apetitoso e bem mais bonito, né, pessoal? E agora vamos fazer a esfirra. Eu coloquei aqui no meio da massa 2 colheres bem cheias de carne moída e vou fechar assim. Primeiro eu faço uma bolinha com a massa, depois eu abro com a ponta dos dedos. Dessa forma, não precisa ficar perfeitamente redondo. E depois, eu adiciono aqui a carne moída ao meio. Eu estou utilizando aqui 2 colheres de carne moída, 2 colheres de sopa. Vou adicionar aqui. E para fechar, vou juntar esta ponta aqui ao meio. Se você quiser, você pode fazer um triângulo com as mãos assim na carne moída. Fecha ao meio, fecha o outro lado e fecha o fundo assim. E já está pronto o nosso salgado de carne moída. E a nossa delícia já está pronta aqui. Pronto o nosso salgado aqui de salsicha com bacon, queijo e orégano. Veja como que ficou saboroso, delicioso esse salgado aqui. E eu assei em forno pré-aquecido 180 graus por 35 minutos, mas depende muito da potência de cada forno. E é com muita alegria que eu trago esta receita aqui. Estou muito feliz em poder compartilhar esta deliciosa receita com vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!